Glória a Deus. Queridos, a graça e a paz do Senhor, somos gratos a Deus por esse culto de louvor e gratidão, por mais uma semana que se inicia e com o início de mais uma semana, a renovação da esperança, do cuidado, do milagre, da providência de Deus para mim e para você. Eu quero agradecer pela confiança do nosso pastor Carlinhos em nos dar a oportunidade de transmitir essa palavra gloriosa para o dia de hoje, dando sequência ao tema que nós estamos tratando em todo esse mês de março, que é o tema sobre batalhas espirituais. E nesse contexto, eu já quero fazer uso da Bíblia Sagrada, no texto bíblico que se encontra na carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 18. Louvado seja Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 18, que assim está escrito: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar agradecendo pela palavra. Pai bendito, mais uma vez nos entregamos nas tuas mãos, para sermos canal, instrumento, mensageiro da tua palavra. Que a tua palavra da verdade venha a ser proferida com fidelidade para nós, que nos traga crescimento, fortalecimento e amadurecimento espiritual. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, é um tema muito rico tratarmos de batalhas espirituais. Porque para o crente desfrutar de todos os privilégios que a salvação em Cristo Jesus ela traz, assim como exercer os direitos e deveres que a comunhão com Cristo também nos estabelece, porque se nós formos ver a carta aos Efésios, ela vai se parecer, na verdade ela é um resumo daquilo que Paulo escreveu aos Romanos, porque Efésios vai tratar justamente da graça de Deus para a salvação. O capítulo 2 e o versículo 8, na carta aos Efésios está escrito: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Também não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, Efésios é uma carta que ela vai tratar da graça de Deus,
É a carta que ela vai tratar do amor de Cristo e para que possamos desfrutar desses direitos e desses privilégios que a cruz de Cristo nos garantiu. Porque se nós formos para a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai relacionar uma série de coisas que Cristo conquistou na cruz. Primeira coisa, Cristo conquistou liberdade na cruz. Cristo conquistou a libertação na cruz. Cristo conquistou a redenção na cruz. Quando nós vamos para Isaías capítulo 53 e o versículo 4, ali está escrito: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades Ele tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Louvado seja Deus. Então, o tema que nós queremos tratar sobre batalha espiritual hoje, à medida que nós, ao longo desses dias, fomos estudando, identificamos o que se trata batalha espiritual, é onde nós travamos a batalha espiritual, e no dia de hoje, Deus nos direcionou a trazermos um tema sobre batalha espiritual, sobre a nossa saúde. O tema é justamente esse, batalha espiritual sobre a saúde. Em toda a vida cristã, o inimigo, ele quer minar a paz, ele quer tirar o seu foco, o meu foco da presença de Deus, mas a palavra de Deus, ela já nos garante que ele está derrotado, porque pelo sacrifício da cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo conquistou a vitória. Louvado seja Deus. Então a batalha espiritual que o crente enfrenta é manter aquilo que Cristo já conquistou na cruz do Calvário. Porque Ele é o verdadeiro vencedor. Ele é aquele que já venceu por nós. Cristo não é aquele que vai vencer. No sacrifício da cruz do Calvário, Ele já venceu. Quando Ele subiu naquele madeiro, estendeu os seus braços, deu as suas mãos para que fossem pregados com aqueles escravos, e gritou: está consumado, a obra perfeita foi realizada. Para que o crente, ele tivesse a proteção de Deus. Porque agora, depois de glorificado, ele diz: eu vou para o Pai, mas eu envio o Consolador. E o Consolador, ele vem de mim. Então, quando você tem o Consolador na vida, você tem o próprio Jesus Cristo. Quando você tem o Espírito Santo na vida, a Bíblia vai dizer lá em Atos, no capítulo 13, ou melhor, 16, vai chamar o Espírito Santo de Espírito de Jesus. Então você tem o Espírito Santo, você tem Jesus na sua vida, então você não precisa temer. Mas por quê? Mesmo com a plenitude da presença do Espírito de Cristo na nossa vida, nós somos acometidos de enfermidade. Primeira coisa que nós precisamos entender: depois da queda de Adão, o sofrimento tornou-se uma realidade na nossa vida. Após o pecado original, Cristo, ou melhor, o Criador, Ele disse: com dores, com sacrifício, com o suor do teu rosto, com dores tereis dores de parto. A terra vai gemer, a terra vai sofrer, vai criar espinhos e vai criar abrolhos. Mas para isso, a Bíblia diz: veio o Filho de Deus para desfazer as obras do maligno. Então é uma área
também muitas vezes ataca e que nós precisamos discernir para repreender, também é na saúde. E onde nós temos exemplos a esse respeito? A palavra de Deus, ela vai dar 2 exemplos em Mateus. No capítulo 8 e no capítulo 12, a respeito de 2 homens que sofriam na opressão dos demônios. E por causa da opressão dos demônios, a Bíblia diz que o do capítulo 8 de Mateus não falava, e o do capítulo 12, além de não falar, ainda não escutava. Mas quando chegou o Filho de Deus para desfazer as obras do maligno, a Bíblia vai mostrar que destampou a audição, destravou a audição, destravou a voz, destravou tudo. Agora aqueles homens começaram a falar, porque a opressão foi quebrada pelas obras e maravilhas do Filho de Deus. E porque muitas vezes o inimigo permite, ou melhor, Deus permite que o inimigo, ele venha nos atacar. Não podemos esquecer uma coisa: o diabo também é o diabo de Deus. Também foi criação dele. Também foi obra das mãos dele. E aquilo que ele faz, ele vai somente aonde Deus quer e cumpre o propósito que Deus deseja. Se nós formos observar o exemplo da vida de Jó, o inimigo recebeu uma permissão, o acusador das nossas almas recebeu uma autorização do Senhor. Olha, vai lá, toca tudo. Finanças, família, saúde, bens. E a Bíblia diz no capítulo 1 que dentro de um só dia, camelos, gado, ovelhas, tudo foi tirado de Jó. Os seus servos foram mortos. Os seus filhos, vítimas de um acidente. Soprou um vento oriental sobre a casa do filho mais velho, e os outros 9 estavam lá, porque a Bíblia diz, Jó tinha 10 filhos. Não, digo 5. 10 foi a restituição na vida de Jó. E tudo isso em um só dia. Mas aquilo era um propósito de Deus para ensinar uma coisa a Jó: que a comunhão por Deus, ela não é por meio de troca, ela não é por meio do que isso pode nos dar como retorno. Porque a comunhão com Deus, ela não é um toma lá da cá. Porque Deus, quando Ele exige, Ele pede, Ele quer comunhão com nós, Ele quer relacionamento, Ele quer amizade, Ele quer a relação de Abraão. Que eu e você sejamos como Abraão, amigo de Deus, aleluia, pronto para ouvir o Senhor, pronto para receber a orientação dEle, pronto para andar de mãos dadas com Ele. E com isso receber toda a justiça de Deus. Então a nossa relação com Deus não pode ser pelo medo, não pode ser por algum constrangimento. Não. A nossa relação com Deus deve ser voluntária. A nossa relação com Deus deve ser de todo o coração. Não é à toa que Jeremias ele vai dizer: e buscar-me-eis, e me achareis, quando de todo o coração me buscardes. É com coração, é com amor, é com dedicação.
É sabendo que Deus é o nosso fiel companheiro que promete na sua palavra aquilo que ele falou em Josué. No capítulo 1, ele repete lá em Hebreus, capítulo 13 e o versículo 5, a parte B, está escrito: eu não te deixarei e nem te desampararei. E era isso que Jó estava precisando aprender. Porque os sacrifícios de Jó, ele mesmo vai dizer: aquilo que eu temia me sobreveio. Jó era o tipo do homem que sacrificava pelos seus filhos, temendo alguma coisa que eles porventura tivessem cometido contra Deus. Ele não sabia, talvez ainda nem tivesse acontecido, mas Jó, por conta do medo, ele já sacrificava ao Senhor. E isso se chama, sabe o quê? Religiosidade. É aquela adoração mecânica. É aquela adoração que eu estou servindo, mas eu ainda não entendo porque eu estou servindo. Ainda não chegou o amor para servir. Porque o Senhor Jesus Cristo diz: ei, quer me servir? Tem que me seguir primeiro. Tem que aprender a ser servo. E de servo tem que aprender a ser amigo. Cristo, ele chegou aos discípulos e disse: já não vos chamo servo, chamo amigo. E era essa amizade que ele queria com Jó. É por isso que Jó, ele precisou aprender. E para que ele aprendesse, ele precisou passar por todo esse vale de angústia, por toda essa luta. E essa luta espiritual na vida de Jó atingiu a saúde. Jó teve que aprender a perdoar. Porque a reviravolta na vida de Jó estava condicionada a ele orar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jó teve o seu cativeiro restituído, porque, ou melhor, quando ele orava pelos seus amigos. Você quer cura para a sua alma? Você quer cura para o seu espírito? Você quer cura para o seu coração? Aprenda com o exemplo de Jó. Veja porventura o que ainda está faltando em termos de alguém para você liberar perdão, para você se reconciliar com ele, para ele lhe encontrar e ali você abraçar, e ali você derrubar todas as mágoas e cortar do seu coração todas as raízes de amargura, porque à medida que você tiver essa atitude, Deus, ele vai entrar na tua causa, Deus vai entrar na tua saúde, Deus vai entrar onde você precisa, vai virar o teu cativeiro, e o teu último estado vai ser maior que o primeiro. É preciso ter a disposição de Jó para aprender, para abrir o coração. Você quer saber de uma coisa? Muitas enfermidades, elas têm nascido de uma raiz espiritual. Isso não é novidade, porque o livro de Provérbios vai dizer: inveja e amargura, que pode ser traduzido por mágoa, é a podridão dos ossos. Tem gente morrendo na míngua porque não perdoa. Tem gente desenvolvendo células cancerosas porque não perdoa. Doenças vasculares e coronarianas, ou seja, doença do coração e dos vasos sanguíneos,
por causa de uma raiz de amargura. E isso também se constitui uma batalha espiritual. Porque você lutar contra a sua própria carne, como está escrito em Gálatas capítulo 5 e o versículo 17, que há uma batalha, uma oposição entre carne e espírito. A carne se opõe ao espírito e o espírito à carne, para não fazeres o que quereis. O coração convertido, ele quer fazer a vontade do Senhor, mas a luta da carne contra o espírito muitas vezes quer impedir. Mas tudo vai depender de quem mais você alimenta. Tudo vai depender de a quem você mais dá vazão. A quem você tem dado lugar na sua vida? Terá sido a carne ou ao espírito? Qual é o elemento que nós temos mais alimentado? A nossa carne ou o nosso espírito? Mas se você estiver alimentando o espírito essa noite, se prepare, porque um espírito robusto traz para si mesmo cura. Um espírito sadio promove a cura também exterior, a cura do corpo. À medida que você vencer essa carne, à medida que você vencer o seu orgulho, à medida que você vencer o seu gênio, a sua raiva, o seu temperamento, agora o refrigério de Deus vai descer sobre a sua vida, vai descer sobre a sua saúde. Você vai ser curado pelo poder da palavra de Deus. Vai recebendo a unção de cura aí. Louvado seja Deus. Existem doenças que Deus permite que o inimigo toque, para que se manifeste o milagre de Deus. Há coisas que não vão nos atingir. Por quê? Está escrito na palavra de Deus no livro de Salmo: quando nós não damos causa nem legalidade, a maldição que é enviada, ela não encontra pouso. Assim como o passarinho que voa e não encontra onde aterrissar, assim é a maldição sem causa. Ela é lançada, mas não encontra legalidade, não encontra pouso na minha e na sua vida. Mas existem momentos que Deus permite o flagelo do diabo, para primeiro nós sermos, ou melhor, aprendermos a depender exclusivamente dele. Exemplo disso, Paulo na Bíblia. Se nós lermos a passagem de Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 7, Paulo, para aprender a depender de Deus, foi-lhe permitido o quê? Um espinho na carne. E ele mesmo reconhece o porquê aquele espinho foi permitido lhe ferir. E que ele diz: um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Porque ele reconhece no mesmo versículo 7: para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me tornasse arrogante, para que eu não me tornasse orgulhoso, Deus permitiu o espinho na carne. Porque o orgulho também traz destruição. Provérbios vai dizer: o orgulho precede a ruína. E muitas vezes, por Deus querer o meu e o seu bem, Ele permite o mensageiro do diabo, o espinho na carne, para ser dependente dele,
Mas quando nós aprendemos a ser dependente dele, a viver pela graça dele, a viver na providência dele, ele agora chega ao tempo de dizer: ei, a aflição foi até aqui, a doença foi até aqui, a opressão foi até aqui. Agora é hora do meu poder se aperfeiçoar na tua fraqueza. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, no caso de Lázaro, em João capítulo 11, essa enfermidade, ela não é para a morte. O crente é acometido de enfermidade, mas é a palavra de Deus que diz: são enfermidades que vêm, mas não são para a morte. É para que se manifeste a glória de Deus. O inimigo muitas vezes é permitido tocar, mas é para que manifeste a glória de Deus. Porque se não fosse assim, nós não teríamos o exemplo. Nós dizemos a respeito do endemoniado que era mudo e de outro que era surdo e mudo. Por que não falar do caso do jovem lunático? Ou seja, deficiências mentais, necessidade de acompanhamento por causa de distúrbios psicológicos, emocionais. Que a Bíblia diz que quando ele estava atacado pela fúria do diabo, ele entrava dentro do fogo, rolava, babava, tremia como um epilético. Mas ele encontrou Jesus, sabe aonde? Na casa de oração. Tem coisa que você só vai receber a resposta de Deus quando você for para a casa de oração. Não existe essa história de um evangelho de desigrejado, de dizer que não precisa congregar, que você precisa ter comunhão com Deus e com os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 33, verso 1. Então não existe essa ideologia do desigrejado. E aquele jovem lunático, ele encontrou a Jesus aonde? No templo, na sinagoga. Cristo estava ensinando, Cristo estava compartilhando a palavra. De repente ele viu aquele alvoroço no meio da multidão, o jovem começando a bater de um lado, se debater do outro, se jogava contra as pilastras. E o que ainda era pior, o pai era um oficial da sinagoga. Cadê a autoridade espiritual desse homem? Mas ele mesmo disse ao Senhor: Senhor, ajuda na minha pouca fé. É o que acima de tudo está faltando no dia de hoje, para vencermos as batalhas espirituais que se levantam na nossa frente, inclusive as batalhas de saúde. Porque a igreja apostólica de Atos capítulo 2 e o versículo 42 e 43 está escrito: pela igreja de Atos ela perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações e andar no temor do Senhor. A palavra de Deus vai dizer no final do versículo 43: muitos sinais e maravilhas se operavam no meio da igreja. E o que é que está faltando no dia de hoje? Deus mudou?
Com certeza não. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus capítulo 13 e o versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não mudou, Deus não muda e Deus nunca mudará. Agora o que é que está faltando? A igreja tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Ei, Jesus Cristo não vai nos dar não, Cristo já nos deu. Deus já deu a chave do céu, lá em Mateus capítulo 16, versículo 19. Deus já deu a autoridade sobre as serpentes, os escorpiões e toda a força do mal, lá no Evangelho de Lucas. Tudo isso você não vai receber não. A palavra de Deus garante, você já tem. É o poder que em nós opera. É o Espírito Santo que possa habitar em nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, para ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo diz na sua palavra: aquele que me ama, o meu Pai o amará, e nós iremos até ele, e faremos nele morada. Glória a Deus. Então Deus já lhe deu autoridade para repreender. Deus já lhe deu autoridade para você profetizar sobre a sua saúde, para você ter a determinação daquela mulher do fluxo de sangue. Eu vou romper a multidão. Eu não sei como eu vou chegar lá. Eu não sei se eu vou chegar me arrastando. Eu não sei se eu vou chegar carregada. Eu não sei se eu vou chegar lá numa cama. Eu não sei se eu vou chegar lá numa maca. Mas eu vou chegar. E se eu tocar apenas a orla, a borda do vestido do mestre, eu vou sarar. Eu vou sarar. E quando ela se aproximou do mestre, que conseguiu tocar a orla, para tudo. O mestre diz: alguém me tocou. Aí os discípulos: tá, Senhor, tu estás no meio da multidão, a multidão te apertando, e tu ainda perguntas: quem me tocou? Ei, o toque de fé é diferente, porque o toque de fé faz do Senhor sair virtude, sai do Senhor poder, sai do Senhor milagre, sai do Senhor cura. Recebe a tua cura pelo poder de Deus essa noite, em nome de Jesus. Lucas 13 fala daquela mulher que há 18 anos era acometida de uma enfermidade na sua coluna, que fazia ela andar encurvada. Ela não tinha condição nem de olhar para o céu, por causa da opressão maligna. Aí Jesus, depois de ensinar na sinagoga, chega para aquela mulher e diz: ser livre do teu mal. Impõe as mãos sobre ela e diz que ela sarou. Aí os fariseus hipócritas, muito conhecedor da letra, vai dizer: procedestes mal, porque não é lícito curar no sábado. Ao que Jesus respondeu: hipócrita, se no sábado a tua bezerra, a tua novilha tiver sede e fome, tu leva para o pasto, tu leva para perto das águas, para ela comer e beber. E por que essa filha de Abraão, que estava sendo atormentada por Satanás há 18 anos,
seja livre. E ela saiu daquela sinagoga curada. Você precisa entender que o diabo é o diabo de Deus. Ele só faz aquilo que está dentro da vontade de Deus, e ele só toca aonde o Senhor não impôs limite. Porque quando o Senhor disse é até aqui, daqui para frente não mais, daqui por diante não mais, ele não pode tocar. E agora chega a hora de Deus agir, chega a hora de Deus estender a mão, chega a hora de Deus curar, e ele manifestar a glória para louvor do nome dele. Mas o que está faltando para nós? Só podemos vencer as batalhas espirituais na área da saúde. Primeiro, tendo fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Existe fé e existe fé. Eu posso crer que hoje eu vou chegar em casa e por isso chegar, isso se chama fé natural. Mas a fé no Filho do Salvador, a fé no Filho de Deus, para salvação, redenção, desfazer das obras do maligno, a gente só encontra nessa palavra. Quanto mais eu estou alimentado da palavra, mais fé eu tenho, e mais robustez, mais força, mais vigor, mais condições eu tenho de enfrentar as batalhas espirituais que se levantam contra a minha vida. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo 17. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que está faltando muito no dia de hoje para que nós possamos vencer as nossas batalhas espirituais e ver a cura divina acontecer é a falta do conhecimento dessa palavra para desenvolver em nós a fé. Oséias no capítulo 4 e no versículo 6 está escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento. É preciso conhecer a Deus para crer que Ele existe e receber dele o galardão, porque está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Mas essa fé, ela só pode ser desenvolvida a partir do conhecimento pleno, do estudo exaustivo da palavra de Deus. Um estudo cuidadoso. Medita nela de dia e de noite, e estejam as palavras dessa lei na tua boca. Depois que você aprendeu, você precisa agir com autoridade, falar com autoridade, proclamar com autoridade a palavra na sua vida, para o sobrenatural de Deus se manifestar. É preciso ter apropriação no conhecimento da palavra, saber orar a palavra, porque Tiago capítulo 4 está escrito entre os versículos 4 e 5. Sabe por que muitas vezes as nossas orações não estão sendo atendidas? Porque estamos pedindo mal, para gastarmos com o quê? Com os prazeres da nossa carne. Porque deleite quer dizer isso. Quando Tiago ele diz para gastar com os vossos deleites, quer dizer somente para satisfazer os desejos da vossa carne. Mas Cristo ele nos ensinou o segredo da oração correta, da oração que tem poder. Lá em João, no capítulo 15, quando está escrito: se vós estiverdes em mim, se tiverdes comunhão comigo, e a palavra
a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. É preciso ter comunhão com Deus, conhecimento da palavra e fé pela palavra. Peraí, será possível que essa é a única verdade? Não existe outra? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que essa palavra é a verdade? Porque ela nem omite os erros dos servos de Deus. A verdade, além de ser a garantia de uma afirmação, ainda é a capacidade de expor os defeitos, os erros, as quedas. E por isso a Bíblia não mente nem omite. Porque vai dizer, Abraão era amigo de Deus, mas no capítulo 16 do livro de Gênesis, ele toma Agar e pensa em ajudar a Deus no cumprimento da promessa. E aí nasce Ismael. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas lá em 2 Samuel ele cometeu um homicídio e um adultério. Elias era o homem que clamava e descia fogo do céu, mas quando a prova apertou para o lado de Elias, ele pediu a morte. Achou que estava só, foi covarde, foi presunçoso, achou que somente ele era quem estava se conservando na presença de Deus. Então você que já se perguntou, por que a Bíblia, somente a Bíblia é a única verdade? É porque ela, além de afirmar as verdades do reino de Deus, ela nem mente, nem esconde e nem omite os erros daqueles que foram chamados por Deus para fazer a sua vontade. Pedro negou a Jesus. João, antes de receber o Espírito Santo, antes de ser chamado o apóstolo do amor, estava pedindo a Jesus para descer fogo do céu, para consumir uma localidade que não aceitou a palavra do Evangelho. Esses foram os homens que Deus escolheu. É por isso que essa palavra é a verdade. E quando você está firmado nessa verdade, você tem autoridade do Senhor para batalhar e vencer. Fé, conhecimento da palavra, caráter, trabalhado pelo Espírito de Deus. Muitas vezes estamos só querendo poder, mas não estamos querendo que o Espírito Santo ele trabalhe no nosso caráter. Porque em Gálatas capítulo 5 e a partir do versículo 22 diz: o fruto do Espírito, o Espírito Santo produz em mim e você amor, benignidade, longanimidade, mansidão, fidelidade e temperança. É preciso haver se trabalhado o Espírito Santo na minha e na sua vida, para que possamos exercitar o poder que há em Cristo com humildade e amor. Porque senão nós queremos ficar como Paulo, como nós citamos aqui. O espinho na carne, ele só afligiu Paulo por causa da sua tendência a ser orgulhoso. Porque quem tem o fruto do Espírito na sua vida, ele não é orgulhoso, ele não é soberbo, ele não é explosivo, ele não é estourado, ele não é impaciente, ele não é ansioso.
Porque o fruto do Espírito trouxe as virtudes de Cristo, a vida dele, a minha vida, a sua vida, a nossa vida. E é tudo isso que Paulo ele vai trazer aqui acerca da armadura de Deus. Ele faz uma ilustração conforme a vestimenta de um soldado romano, para dizer como a armadura de Deus ela se reveste em nós. Mas a armadura de Deus se divide em um caráter transformado, o cinturão da verdade e o peitoral ou a couraça da justiça. Sabe por que a igreja hoje não está tendo poder? Porque em vez de a gente desfazer, em vez de a gente acabar com o fala-fala, com o disse-me-disse no meio do povo de Deus, muitas vezes nós estamos alimentando. Estamos deixando essa praga infiltrar até na nossa mesa. A mesa que é um local consagrado, porque Cristo, quando promoveu a ceia, se acercou de uma mesa, tomou o pão, partiu, abençoou, levantou o cálice ao céu, consagrou o Senhor. Então a mesa da nossa casa é o ambiente mais sagrado, porque faz uma lembrança, uma menção, uma simbologia de onde Cristo reuniu os seus discípulos para tomar a última ceia. Mas tem mesa na casa de crente que tem sido roda de escarnecedor. Mas essa praga está se acabando hoje. Aleluia, pelo poder dessa palavra em nome de Jesus. E a igreja vai receber poder e vai receber autoridade para batalhar e vencer as guerras do Senhor. A justiça não se alegra porque um irmão está crescendo na igreja. Mas vai buscar o teu fruto também, rapaz. Vai buscar o teu crescimento na palavra e no evangelho, irmã Maria, irmão Zé. Que aí tu vai ver o poder de Deus se manifestando na tua vida. Isso é a couraça da justiça. É quando eu ando em igualdade, é quando eu ando em equilíbrio. Calçado da preparação do evangelho da paz. A paz que o evangelho me dá segurança de seguir e batalhar e vencer. Capacete da salvação. É a mudança de mente que o evangelho traz. Romanos capítulo 12 e o versículo 2 está escrito: não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe que muita gente não tem poder? Porque ainda não recebeu o óleo, o poder do evangelho sobre a sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Capacete da salvação, o escudo da fé. A fé tem poder de proteger. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa palavra que sai da boca. Apocalipse diz que João teve a visão do homem de branco, o Redentor, o Salvador glorificado, e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, muito aguda. Essa palavra na nossa boca, ela tem como ser espada para ser defesa e ataque contra as artimanhas do diabo. E você vai profetizar, e a cura vai chegar, e o nome do Senhor vai ser glorificado.